Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Obrigada, Senhor, porque logo pela manhã podemos invocar o Teu nome, desfrutar da Tua palavra. Oh, Senhor Jesus. Senhor, venha ser com a nossa leitura, ó, do alimento diário. Senhor, venha se revelar mais e mais para nós. Ó, Senhor Jesus, venha nos dar discernimento da Tua palavra, possamos recebê-la como Espírito e vida a nós. Ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos desfrutar da quarta-feira do alimento diário. E o ler com oração diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Isso está em João, capítulo 20, versículo 22. Ó Senhor Jesus, o Espírito supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Amém por esse Espírito. Precisamos envolver os irmãos na obra de Deus. A palavra profética já veio a nós, mas não podemos ficar ociosos sem fazer nada. O Senhor nos dá a sua palavra e também a oportunidade de participarmos de sua obra. As igrejas precisam criar espaço, atividades, para que os irmãos possam praticar a palavra ouvida. No ano passado, publicamos e distribuímos um grande número de livros espirituais. Esses livros chegaram às mãos das pessoas por meio dos irmãos, dos comportores, dos membros do corpo de Cristo. Essa mobilização nos dá vida, graças a Deus. A palavra abre espaço para servirmos. O resultado é que os membros do corpo crescem e ficam cada vez mais fortes. Ó Senhor Jesus! O Expolivro tem dado oportunidade para muitos irmãos servirem. Muitos jovens têm sido ganhos por outros jovens no projeto Avança Jovem. Temos o SEAP, que prepara irmãos para servir o Senhor. Além, é claro, dos diversos serviços que as igrejas possuem, como o serviço de crianças e adolescentes, o cuidado com os membros, as saídas para a pregação do Evangelho, orar com as pessoas, etc. Enfim, temos nos movimentado e estamos alegres com isso. Porém, não satisfeitos. Queremos ser mais úteis ao Senhor, e Ele mesmo quer levar-nos a outro nível. Esse é o ministério de João. O Evangelho de João, desde seu início, é muito elevado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É necessário maturidade para perceber a profundidade desses versículos. Aqui vemos o único Deus que é triuno. O Filho, a Palavra, estava desde o princípio com o Pai, e o Espírito sempre esteve presente de maneira discreta. Para entender a Trindade Divina, podemos usar esse versículo. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Isso está em Deuteronômio 8, versículo 7. O manancial profundo representa o Pai. Esse manancial profundo, que ninguém consegue ver, achou um canal para manifestar-se na superfície da terra, a fonte. Essa fonte, de onde fluem as águas, representa o Filho, que se encarnou e trouxe Deus até os homens. Ó Senhor Jesus! O ribeiro representa o Espírito. Temos o Pai como manancial profundo, o Filho como a fonte que traz as águas do manancial para a superfície e o Espírito que representa o ribeiro, fluindo ao longo das eras para alcançar o homem. Ó Senhor Jesus! Do manancial profundo, da fonte do ribeiro, flui a mesma água. Deus é um só. Quando bebemos a água do ribeiro, estamos bebendo a mesma água da fonte do manancial profundo. João, com os 2 primeiros versículos de seu Evangelho, nos mostrou isso. No Evangelho de João lemos ainda: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Havia a necessidade da morte de Jesus para cumprir a obra redentora e de sua ressurreição, para que o Espírito nos fosse dado. Ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, o Pai aprovou e aceitou o seu sacrifício. Ele então subiu para o Pai. Pela primeira vez na história, Deus admitiu o elemento humano para dentro de si. Quando Jesus foi glorificado, foi recebido para dentro da glória do Pai. A partir de sua glorificação é que o Espírito nos foi dado. Esse trecho não diz que não havia o Espírito Santo. O Espírito Santo existe desde a eternidade passada. Então, por que esse versículo diz que o Espírito até aquele momento não fora dado? Podemos entender melhor lendo esses versículos de Êxodo, em que o Senhor disse a Moisés como devia ser feito o óleo da unção, o óleo sagrado da unção. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamon odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. O azeite puro de oliveira representa o Espírito Santo. Todas essas especiarias representam as experiências que Jesus passou como homem, incluindo sua morte e ressurreição. Deus, ao se encarnar, teve a experiência do viver humano. Ele viveu na terra como um homem, sujeito às mesmas fraquezas. Foi tentado à nossa semelhança, e mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As experiências da encarnação, do viver humano perfeito de Jesus, de sua morte e da eficácia dela, de sua ressurreição e do poder da ressurreição foram adicionados ao Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é tipificado pelo óleo sagrado da unção. O Espírito mencionado em João 7,39 é o Espírito Santo com todas as experiências humanas de Cristo para hoje ser nosso rico suprimento. Ó Senhor Jesus! Jó reclamava que Deus não era um homem, ou seja, não compreendia o que ele sentia. Antes, Deus não tinha experiência de como o homem se sentia em sua angústia. Hoje, no entanto, Deus conhece a necessidade do homem. Ele pode ajudar-nos. Jesus passou por situações de extrema angústia. Na véspera de sua morte, a angústia era tanta que seu suor caía como gotas de sangue. Ele passou por tudo isso por nossa causa. Ó Senhor Jesus! Essas experiências foram adicionadas ao Espírito para suprir-nos em todas as nossas necessidades. No Espírito há tudo o que precisamos. Esse é o ministério de João. Aleluia! Amém, amém, amados. Aleluia. Senhor Jesus, o alimento diário de hoje está muito precioso, não é mesmo? E logo no início vem mostrar para nós que o Espírito nos supre em todas as nossas necessidades. Oh, Senhor Jesus, que maravilha saber disso, amados. E sabendo disso, sendo sabedores disso, que tal nós usarmos esse Espírito que nos supre para fazermos a vontade do Senhor? Ó Senhor Jesus! Nós sabemos que o Evangelho de João é um evangelho muito, muito elevado, não é mesmo? Desde o primeiro versículo que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vemos, irmãos, a profundidade desse versículo, não é mesmo? Esse versículo mostra o Deus triuno aí. Só que o Espírito, ele não aparece, mas ele está. Porque a Bíblia nos diz que, desde o princípio, o Espírito estava, desde a eternidade passada, o Espírito estava estava com Deus triuno, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, um exemplo bem claro que facilita a nossa compreensão é, por exemplo, a gente sabe que lá no interior da terra, irmão, existem os mananciais de águas, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, só que esse manancial, enquanto ele está lá na superfície, nenhum homem consegue desfrutá-lo, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, só que quando esse manancial
ele passa a fluir a sua água e se torna uma fonte, aí já é possível os homens desfrutar, não é assim? Só que para se desfrutar da água desse manancial, temos que ir até a fonte. Amados, mas quando essa fonte de tanto jorrar se torna um ribeiro, oh, que maravilha! Aí, esse ribeiro já alcança o homem. Oh, Senhor Jesus! Vamos lá. O manancial é Deus Pai. O Filho é a fonte. E o ribeiro, amados, tipifica o Espírito. Oh, Senhor Jesus! O Espírito sempre teve com o Pai e o Filho. Por isso que o Espírito, ele alcança o homem. Oh, Senhor Jesus! E louvado seja o Senhor, amados, porque dessa forma o Espírito torna-se prático. A mesma água que estava no manancial, amados, está na fonte, o homem desfruta dela, e também do ribeiro. É a mesma água que está lá na superfície, lá no interior da terra. Ela passa a fluir pela fonte e o homem desfruta através do ribeiro também. Não é maravilhoso isso? Ó Senhor Jesus! Lá em João 7, 39, a Bíblia nos diz assim. Diz assim o versículo, tá, amados? Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois até aquele momento o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Oh, Senhor Jesus! Então, para que esse Espírito, amado, chegasse até nós, até o homem, Jesus precisava o quê? Morrer, né? Como ele foi à cruz, graças ao seu por isso, e ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou e foi glorificado. Aleluia! E lá em João 20, 22 é precioso, porque diz assim, os Espíritos estavam lá, né, com as portas trancadas, e os discípulos, né, estavam ali com as portas trancadas, e o Senhor chegou entre eles ali e disse, Pai seja convosco, né? Recebei o Espírito, né? E soprou sobre eles ali, amados. Oh, Senhor Jesus, que maravilha! E para ficar compreensível para nós, né? Lá em Êxodo, o Senhor fala para Moisés sobre o óleo sagrado da unção que tipifica o Espírito. Amém? E é interessante, amados, porque o Espírito, ele é composto de algumas especiarias, mas um vinho de azeite. E é precioso porque esse óleo sagrado da unção, que é tipificado pela mirra, 500 ciclos, mais o cinamomo, mais 250 ciclos do cinamomo, mais 250 ciclos do cálamo aromático, e mais 500 ciclos da cássia, e mais um vinho de azeite, é produzido o quê? O óleo sagrado da unção. Amém? Que tipifica o Espírito. Oh, aleluia! Senhor Jesus! E essas especiarias, amados, cada uma delas tem um significado. Da mesma forma que o vinho de azeite tipifica o Espírito, cada especiaria dessa tem um significado. Por exemplo, a mirra tipifica a morte do Senhor. O cinamomo tipifica a eficácia da morte. O cálamo aromático tipifica a ressurreição. Oh, Senhor Jesus! E a cássia tipifica a eficácia da ressurreição do Senhor. Aleluia! Então, todo esse processo o Senhor passou por nós, amados. Nós precisamos louvar muito o Senhor por isso, não é mesmo? Senhor Jesus, lá em Jó, capítulo 10, ele faz até a reclamação lá, mostrando assim que Deus, né, ele não entendia os sofrimentos do homem, né, porque ele não era humano. Só que, amados, hoje para nós, Deus passou pelo processo de homem. E Ele sente tudo que nós sentimos hoje. Ele sabe quando você tem fome, quando você tem sede, quando você tem dor, quando você tem uma angústia, passa por uma angústia, Ele sente também. Por quê? Tudo isso, amados, Ele passou por intermédio do Filho. Oh, Senhor Jesus, mas nós precisamos estar desfrutando e amando mais e mais esse Senhor. Esse Senhor que se processou para nos alcançar mais e mais, não é mesmo? Por isso, nesse dia, amados, vamos desfrutar. Vamos nos encher mais desse Deus triuno
que por meio de o Espírito, o composto, né? Ele habita dentro de nós, né? E supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o Senhor. Que nesse dia você possa desfrutar com sua família, com seus amigos, por meio passando por meio de mensagens para eles. E se quiser, claro, coloque também no grupo da igreja, tá? O que você ganhou nesse dia. Louvado seja o Senhor, amados. Amém.